Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo. Hoje temos quadro novo no Castelo, o Espada Negra. O seu quadro de crítica literária é um pouco mais ácido, né? Então vamos lá, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, vamos lá começar com a nossa boa e velha pancadaria. Mas antes aquele negócio que já sabe, né? Chega na voadora, mete a porta nesse like. Quem não é inscrito, se inscreve, vem morar aqui no castelo com a gente. Já demora demais pra morar aqui no castelo, né? Se inscreve aí, vamos entrando, achem seus quartos, ignorem os monstros e vamos chegar no tapa pra conseguir entender algumas coisinhas, né? Vamos lá partir pro que interessa. Crimes ocultos de Tarô. O caso que parou São Paulo em 1965. Quando eu fui dar uma aula em uma universidade há algum tempo atrás, me deparei com esse livro aqui, Os Crimes Ocultos de Tarô. E o Ricardo Contreras, né, que é o autor, nosso santo meio que bateu, fomos conversar um pouquinho sobre esse conteúdo que eu tinha apresentado. E ele me anunciou, né, que tinha lançado esse livro e eu manifestei interesse em comprar para poder analisar. E eu sempre quando compro alguma coisa, procuro fazer aquela leitura crítica. Para quem não sabe, né, o método Espada Negra ele é dividido em algumas camadas, né? Esse método de Espada Negra eu vou avaliar alguns elementos do livro, varia entre 5 e 10, dependendo do tipo, do gênero, de muitas coisas aí, e eu vou usar isso daí para atribuir uma nota no final. Tem toda uma metáfora que acontece, mas não é o caso hoje. Eu vou trabalhar um post um pouco mais detalhado, né, do porquê eu apreciei esse livro e no Facebook. Vou compartilhar isso daí no Instagram também. E queria discutir também com algumas pessoas que lessem isso no grupo Arsenal. Gente, eu vou deixar o link desse grupo na descrição do vídeo hoje também, né? O Arsenal. Todos vocês são bem-vindos para discutir literatura lá conosco. Sejam muito bem-vindos, quem quiser entrar no Arsenal, lá eu vou trazer ferramentas semanalmente para a gente poder discutir a bagaça toda. Mas vamos lá para o que interessa agora, né? Quando eu comprei esse livro, ele demorou um pouquinho para chegar. Comprei direto no site da editora Pendragon. E confesso, né, que na minha primeira leitura eu encontrei alguns probleminhas nesse primeiro capítulo, no segundo, etc. Né? Problemas com preposição, algumas pontuações menorzinhas aí, algumas coisas que foram recorrentes nesse livro. Isso geralmente me traz uma impressão ruim. Mas quando eu faço uma leitura de um material literário, eu sempre busco fazer uma análise de algo, né, em vários sentidos. São 10 critérios. Isso quando eu ponho uma lente focal. O que é uma lente focal? O que eu fiz com esse romance aqui? No caso, esse é um romance epistolar, né, que são cartas, fragmentos de diários, né, de documentos da polícia, de personagens que vão contar uma história. Geralmente isso aqui é narrado em primeira pessoa, não é? É predominante isso mesmo aqui. Então, você tem uma série de assassinatos escandalosos, né, baseados nas cartas do tarô. Eu confesso, né, que não conhecia muito essas cartas do tarô e algum tempo depois eu fui fazer essa mini leitura para poder me localizar um pouquinho, mas o livro dá conta, né, de expressar isso bastante bem. Então foi quando eu parei para observar outros elementos de construção desse material, desse livro aqui, e eu tive uma surpresa extremamente agradável, não é? Para ser bem honesto, né, essa atmosfera do livro é baseada nos anos 60. E uma coisa que me agrada, não é? Esses livros que nós vemos hoje em dia, eles beiram o caricatural. Você tem um vilão muito escrachado, você tem um herói muito escrachado, honrado, aqui não. Aqui nós não temos um preto no branco, nós temos vários tons de cinza no meio, né? Virtudes e falhas de caráter de personagens, inclusive do protagonista, né? Que é onde nós temos um foco maior, né? Na casa desse protagonista, na delegacia de polícia. Você vê um pouco da xenofobia, você vê um racismo bastante acentuado naquela época, você vê alguns diálogos bastante bem trabalhados. Então, essa atmosfera dos anos 60, ela não se limita só ao aspecto material, vamos por dessa forma. Nós temos toda uma materialidade histórica que ela é construída, e isso se reflete no pensamento dos personagens. Na época que o MASP estava sendo trazido aqui até para São Paulo, a Super Camera Woman tem formação específica em arquitetura, e ela trouxe umas informações aí curiosas, né? E a gente descobriu que a pesquisa tinha sido muito bem feita nesse livro, né? Na hora de você construir esse tipo de atmosfera.
O Ricardo fez um bom trabalho de pesquisa, eu fui chato, né, como todo crítico literário, a gente vai atrás, vamos atrás dessas informações específicas e vamos. Cada vírgula que tinha aqui eu analisei, eu virei esse livro de cabeça para baixo. Fui meticuloso nessa leitura que eu fiz durante algum tempo. Ele é um livro curto, tem 108 páginas, se eu não me engano, 105 acaba com o romance em si. Mas, fazendo uma analogia aqui, é um perfume francês. É pequeno, mas é forte, sabe? Essa atmosfera que ele foi construindo, os assassinatos que acontecem, aquele mistério que é construído. Né? Alguns episódios-chave lá no final, quando você quer descobrir quem é o assassino, tá uma desgraça você saber. Eu comecei a ter algumas suspeitas aí, mas no final foi chocante. E quando eu digo chocante, eu não estou brincando, né? Foi o primeiro romance epistolar nesse sentido, que rompe com a quarta parede, né, que eu vi. Isso me deixou um pouco chocado. Para quem lê esse livro aqui, logo na primeira página vai ter uma surpresinha, né, com o caráter documental que aparece com as coisas que esse autor vai brincando. Esse livro, ele não só tem uma construção atmosférica excepcionalmente bela, mas nós temos também algumas imagens aqui, né? Essas cartas, eita, vamos lá. Essas imagens aqui foram trabalhos do autor, né? Esse autor teve todo um cuidado, olha, de trazer também esses arquivos, esses documentos que lembram muito, né, essa estética dos documentos usados na polícia. Ele não faz uso de muitos daqueles clichês que nós estamos acostumados a ver naqueles filmes de polícia, de detetive lá de antigamente. Gostei bastante mesmo de ver como ele constrói essa atmosfera, como não recorre a alguns clichês. Ah, aqui, o mago, né? The Magician. Essas cartas, né, aparecem aqui, são belíssimas imagens que aparecem aqui. Né? Eu não vi aqueles problemas de ritmo que nós vemos em alguns autores. Né? Nós não temos um ritmo muito arrastado, geralmente que ele é consequência de muito daquela descrição excessiva. Cara, é um autor que vai direto ao ponto, sabe? Ele consegue construir um clima legal, o suspense acontece na dose certa. Olha, honestamente, os probleminhas que apareceram no começo se tornaram pequenos, perto de todo o resto que eu vi aqui. Né? O que me levou a pensar que isso daqui seria um livro que merecia, né, que eu fizesse a análise aqui de maneira um pouco mais cautelosa, que eu fizesse uma apresentação para as pessoas, porque eu acredito honestamente que os meus inscritos e o pessoal que está vendo esse vídeo deveria dar uma olhada nesse livro. Mas para quem não acredita, no Brasil temos alguns autores com muito potencial. Ricardo Contreras, ele tem muito potencial, porque esse roteiro foi muito bem amarrado, foi muito bem escrito. Eu vejo que tem um trabalho de pesquisa muito criativo que foi feito ali, muito pesado por trás disso. Não só de revisão histórica, né, para a construção de tudo isso, mas também um trabalho com esses personagens. É um romance de estreia desse nosso camarada aqui. Honestamente, valeu a pena o investimento que eu fiz, valeu a pena essa grana que eu paguei, porque o livro me trouxe algumas horas de diversão aqui, na leitura que nós fizemos em voz alta, inclusive, para podermos aí apreciar essa obra de arte. Recomendo que vocês leiam esse livro dos crimes ocultos de Tarot, esse assassino em série, né, ambientado no Brasil dos anos 60, na época, no regime militar, ele é bem representado aqui, a coisa é bem divertida, né? Então, vejam esse livro com algum cuidado, leiam, eu recomendo, e vamos lá. Esse livro recebe o selo de aprovação Espada Negra. Capão! E para quem tem dúvidas ainda, né, ele atingiu 54 pontos na nossa escala. Foi um bom romance, né, de estreia, e apesar de seus pequenos probleminhas aí, sabe, acho que vale muito a pena que vocês comprem e apreciem, porque esse livro traz algumas mensagens que elas são bastante interessantes nos dias de hoje. Questões de racismo, de xenofobia, sabe, essa polarização política em épocas como essa, é interessante lermos material desse tipo. Recomendo de verdade. Isso encerra o nosso quadro, não é? Nós vemos aí romances com alguma regularidade e eu espero nas próximas semanas trazer mais alguns para vocês. Mas se vocês já leram esse romance, se estão interessados em ler, deixem aí no comentário. Não se esqueçam então de dar um like aí nas nossas páginas, de dar um like lá no Instagram, de dar um like nesse vídeo também, de se inscrever. E nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Até a próxima!
Falou!